Aliás, nós vamos ler numa só voz nesta noite, tá bom? Vamos ler juntos de forma unista. Vamos glorificar o nome do Senhor. Leamos todos juntos. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. Vamos ler mais uma vez o 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. Bem forte agora a igreja para representar a Trindade. E aconteceu que o mendigo morreu e morreu também o rico e foi sepultado. Sente, por favor, com as suas Bíblias abertas, não feche, por favor. Os mais nobres crentes, eles foram achados em Bereia. Amém, irmãos? Porque eles conferiam e examinavam as Escrituras todos os dias. Eu quero convidar você a olhar para o seu irmão ou para a sua irmã, por favor, em reverência à palavra de Deus. Diga assim: por favor, não me deixe ficar sem ouvir a voz do meu Deus. Amém? Você olhou para que lado? Direita ou esquerda? Olha para o outro lado e diga a mesma coisa. Por favor, não me deixe deixar de ouvir a voz do meu Deus. Amém? Porque às vezes a gente fala para a direita, da esquerda, do arraial do pé, está querendo tirar a nossa atenção. Mas em nome de Jesus, o Senhor tem falado e vai continuar falando. E só vai ouvir quem der ouvidos ao Espírito Santo de Deus. Quantos vão dar ouvido à voz do Senhor? Amém? Aliás, a pergunta não é essa. Quantos vão continuar dando ouvidos à voz do Senhor? Diga amém? Amém. Quem pode dizer mais amém? Amém. Em nome de Jesus. Queridos irmãos, nós temos aí 20 minutos aproximadamente para ministrar uma palavra para o coração dos santos. E eu tenho um tema nessa mensagem que eu observava ontem, lendo para poder ministrar para os irmãos desse dia de hoje. E o tema que eu dei para essa mensagem foi o seguinte: duas escolhas, dois destinos, duas recompensas. Repita comigo: duas escolhas, dois destinos, duas recompensas. Mais uma vez: duas escolhas, dois destinos, bem forte, e duas recompensas. Quantos acreditam que Deus tem o melhor para a tua vida? Diga amém. Também nós cremos nisso. Eu vou ser breve com os irmãos, mas eu espero que os irmãos a tempo possam absorver de Deus o que o Espírito de Deus quer para a igreja nesta noite. Ao observar, queridos, esse texto muito conhecido, que todas as pessoas crentes conhecem, a não ser aqueles que não gostam de ler a palavra de Deus. Mas os que gostam, todos conhecem de fato esta parábola, que alguns teólogos até afirmam de que, pelo verbo aplicado a ver, quando diz a palavra de Deus havia, isso pode ser de fato um fato histórico que Cristo pôde assim mencionar. Porém, acreditando de que Cristo poderia estar trazendo uma palavra para aqueles que questionavam e duvidavam na sua pregação, de ser Cristo aquele de fato que foi enviado pelo Pai, o Messias, o escolhido de Deus para redimir o mundo. O contexto desse texto, irmãos, ele dá-se início a partir do verso número 14. Aliás, para ser mais preciso, a partir do verso 1 do capítulo de número 16, que quando Jesus ele conta uma parábola do mordomo infiel,
e começa a decorrer dentro desta parábola, ensinando diante daqueles que estavam a observar a verdade daqueles que vão participar do reino de Deus e a verdade daqueles que iriam ficar de fora do reino de Deus. E quando chega no verso número 14, diz a palavra de Deus que os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas estas coisas e zombavam do Senhor. E foi quando Jesus lançou esta parábola para que eles pudessem entender de que o bem do homem, a felicidade do homem, o melhor de Deus para a vida do homem não estava, digamos, condicionado àquilo que ele tinha. E começou a citar esta parábola para que eles pudessem entender a grandiosidade do reino de Deus, que não está subsistindo nem em comida, nem em bebida, mas na alegria e paz proporcionada pelo Espírito Santo de Deus. E eu acredito, irmãos, que quando Jesus ele trouxe esta parábola, digamos assim, relacionada a dois homens que pudessem estar recebendo as suas recompensas pelos seus destinos separados pelaquilo que eles escolhiam enquanto eles viviam. E como na seita do fariseísmo havia digamos assim, um pensamento de que as bênçãos de Deus financeiramente elas definiam o bem espiritual do homem com Deus. Ou seja, quanto mais eles estivessem financeiramente abençoados, mais eles estavam sendo agraciados por Deus. E enquanto menos ele tivesse alguma condição financeira, presbítero Alexandre, menos ele era abençoado por Deus. E Jesus fez questão de ensinar de que não era a condição apenas de ser um homem abençoado financeiramente por Deus que poderia proporcioná-lo uma vida eterna ao lado do Senhor, mas sim ele ter a certeza de que Jesus Cristo era de fato e é o Filho de Deus, Deus Senhor, Salvador, perdoador, agraciador daqueles que certamente esperam no Senhor ter uma vida abençoada, uma vida feliz nesta vida e continuando na eternidade. Por isso que Cristo, narrando essa parábola, dizia: havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalado esplendidamente. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Eu quero destacar o verso número 22, quando ele dizia: aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. Duas coisas eu quero observar aqui para os irmãos. Primeiro, de que a Bíblia ela trata de forma diferente aqueles que morrem em Cristo e aqueles que morrem sem Cristo. Aqueles que morrem acreditando que Jesus é o Deus, Senhor e Salvador da sua vida, e aqueles que põem a sua confiança naquilo que ele tem. No caso em apreço, o rico é um homem, sobretudo avarento, é um homem que põe a sua confiança nos bens que ele tinha. Nós não vamos entrar por outros méritos, porque valeria a pena, mas o tempo não nos cabe para isso. Mas quantos de nós, irmãos, seres humanos, não falando apenas como cristãos, temos posto a nossa confiança naquilo que nós temos? Às vezes, no caso, é apreço daquela riqueza que aquele homem tinha. Certamente, Deus, por muitas vezes, Ele proporciona na vida do ser humano as bênçãos materiais. E isso dá a Deus para poder provar até onde Ele tem fidelidade com Deus e até onde Ele tem Deus em primeiro lugar na sua vida. Não estranhe quando Deus, porventura, abençoar pessoas que não estão dentro do meio da igreja, porque o propósito de Deus é permitir que eles possam entender que, ainda que eles tenham alguma coisa nesta vida, eles têm algo muito mais glorioso da parte de Deus, que é a vida eterna. A Bíblia diz: aonde estará o teu coração, aí estará o teu tesouro. Deus
aquele que põe a sua confiança no Senhor, que ele não possa de alguma forma achar que aquilo que ele galgou, alcançou, venha por intermédio ou por braço forte, mas que todas as suas dádivas podem vir de Deus, e que não é pecado, escuta só, porque se Deus dá a riqueza e ele é todo o ouro da prata, ele pode fazer isso sim, nunca nós possamos deixar de entender que o Senhor tem o melhor para nós na vida dele. Glória a Deus. Eu peço que os irmãos possam perceber esse texto, não que todo rico, mas que quando Jesus disse que quão difícil é que um rico possa herdar o reino dos céus, que é mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus, é porque todo aquele que possui algo nesta vida, o seu coração está nesta vida. Todo aquele que possui de forma errada, quero abrir um parêntese, de alguma forma ilícita, talvez ambiciosa, concêntrica, ele pode estar sim cavando aquilo que o texto pode nos mostrar nesta noite, a sua própria sepultura. O que eu louvo a Deus, irmãos, que a Bíblia diz que aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Alguns definem o seio de Abraão como um lugar chamado paraíso, e que eu acredito desta forma e faço essa divisão, porque o texto ele mostra em Cristo e depois de Cristo, principalmente na ressurreição, que subindo ao alto, levou o cativeiro. Deus ele trouxe, irmãos, aquilo que estava lá embaixo para um lugar privilegiado, e este lugar privilegiado, que é um lugar de aguardo dos mortos crentes, ele é chamado de paraíso. E diz a palavra de Deus, e para me respaldar nesta verdade que eu estou passando para os irmãos, eu quero só relembrar para os irmãos uma expressão de Cristo, quando ele dizia o seguinte, entre aqueles dois malfeitores que estavam do seu lado, um blasfemava, o outro pedia misericórdia de Deus, e o Senhor olhava para ele e dizia: hoje mesmo estás comigo no paraíso. Então, quando a gente observa, irmãos, dentro deste verso número 22, eu quero me prender um pouquinho dele, que quando o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, ele já estava na pessoa de Cristo, sendo abraçado, sendo acolhido, sendo recompensado pela a maior das dádivas que alguém pode receber da parte de Deus, é estar um dia perto do Senhor. Este privilégio não é para meia dúzia de pessoas, porque a vontade de Deus não é que nenhum de nós possamos nos perder, e nem que os ímpios também possam perecer, mas que eles venham conhecer a verdade do Evangelho, e seja pelo tempo determinado de vida, ou seja, porventura no arrebatamento da igreja, isso de forma muito específica para aqueles que vão ser fiéis até a morte, eles vão sim de herdar a vida eterna, estarão junto com o Senhor. Ali diz a palavra de Deus, que ainda que ele possa ter tudo aqui, ali ele vai ter um tesouro maior. Ali nem a traça, nem o ferrugem consome. Ali nós seremos todos irmãos em Cristo. Ali não haverá choro, não haverá pranto, porque o Senhor será o Senhor da igreja de uma vez por todas e definitivamente. E eu acredito, irmãos, que quando o texto fala que os anjos vieram levar, é porque todo aquele que faz a escolha correta, a melhor escolha, que é entregar a sua vida a Jesus, reconhecendo que é nele e absolutamente nele que nós podemos, conforme diz Paulo lá em Atos, nos mover, existirmos, é porque o Senhor é que conduz-nos através da sua bondade, da sua graça, da sua misericórdia, e tem nos poupado, como no dia de hoje, por exemplo, para que nós pudéssemos estar aqui dizendo: bendito seja o nome do Senhor. Talvez muitos não quiseram, não puderam, muitos não quiseram, muitos não puderam, mas o Senhor me trouxe para este
este lugar, o Senhor me trouxe para este lugar. Deixa eu dizer uma coisa para você. O presbítero falava que às vezes no dia que antecede o dia da ceia, Satanás ele se anda, e isso não é uma mentira, é uma verdade, porque o Senhor ele peleja por mim e por você. É por isso que eu estou aqui. Mas a vontade do inimigo nem era que eu estivesse aqui, muito menos que eu estivesse vivo, muito menos que eu tivesse meu nome escrito no livro da vida. Mas eu acredito piamente que o Senhor que me zera na morte, levando-me através dos anjos para o paraíso, é o Senhor que me guarda enquanto eu vivo, é o Senhor que nos guarda enquanto nós estamos aqui. Se Deus ele tem te guardado, te poupado, te dado vida e vida essa abundante, é porque ele tem o melhor para ti na eternidade. Não abra mão do que Deus tem para você, não negocie valores, seja crente, como alguns dizem, até debaixo d'água, porque só quem vai ter esse privilégio de subir para o paraíso com os anjos são aqueles que reconheceram Jesus Cristo e fizeram a melhor escolha da sua vida. Somente através de Jesus Cristo é que você pode ter de Deus um destino diferenciado, uma recompensa privilegiada, porque aqueles que põem a sua confiança no Senhor, eles jamais se decepcionarão, eles herdarão a vida eterna ao lado do Senhor e viverão para sempre gozando do melhor que Deus tem para a sua igreja. Isso eu quero falar para os irmãos, que a Bíblia ela é muito enfática quando diz: se morreu o mendigo e os anjos vieram levar para o seio de Abraão, e morreu o rico e foi sepultado. Apenas isso. Escuta só, a Bíblia define dois destinos, mostrando que os que estão escolhendo certo, eles têm um destino especial, e esse é ao lado de Cristo. E quem é que vem buscar? Diga, os anjos. Diga assim, os anjos. Amém, irmãos? Eu não quero pregar sobre angiologia, nem posso decorrer dentro desse tema, mas a verdade, se eu estou aqui, é porque tem um anjo do Senhor com espada de fogo, guardando a minha vida, guardando a minha casa, guardando a tua vida, guardando a tua casa. É Ele que peleja por nós, guerreando a favor de nossas vidas e de nós. Quando você partir desta vida, meu Deus, eu não sei se é um arrebatamento da igreja. Se for do arrebatamento da igreja, os anjos vão tocar trombetas. Nós seremos recebidos pelos anjos, que farão um grande corredor, e estará lá na ponta daquele corredor, da parte mais alta daquele lugar, Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que deu a sua vida para resgate de muitos. E se porventura não participar deste arrebatamento, um dia quando Jesus me chamar, os anjos do Senhor vêm me tomar e me levar para aquele lugar chamado paraíso. Sabe o que é que tem no lugar chamado paraíso? Ao contrário do que tem no lugar chamado Hades. Eu não vou decorrer porque o tempo não nos dá, mas aqui fala de um lugar chamado Hades, que define os teólogos que Hades, depois de Cristo, foi um lugar chamado lugar dos mortos em Cristo. Quando eu observo esse texto, eu queria compartilhar com os irmãos. Aliás, eu quero citar, e os irmãos acompanhem isso para dar tempo de a gente absorver todo o contexto dessa história. Diz que quando aquele homem que foi levado para os céus foi posto lá no paraíso e estava no seio de Abraão, aquele que foi apenas sepultado e enterrado, diz a palavra de Deus que ele ergueu os olhos. Até onde eu entendo, ninguém ergue os olhos para baixo a não ser para cima. Ergue a cabeça, ergue os olhos a não ser para cima. E diz que havia uma distância enorme, e ele olhou para aquele que estava ao lado de Abraão. Certamente eu imagino pelos olhos da fé, rindo, cheio de gozo, cheio de alegria, enquanto aquele que não tinha escolhido ou feito a melhor escolha, ele estava no lugar mais abaixo. E esse lugar, diz a palavra de Deus, que levava aquele homem de tormento. Eu não quero dividir nem posso, nem estudo psicologia, nem a mente humana, mas eu imagino, porque eu já tive alguns momentos de angústia, e eu comecei a me lembrar: meu Deus, este destino, por esta escolha errada, a recompensa dele é a pior possível. Ali diz a palavra de Deus que ele olha para aquele lugar, ergue os olhos e vê algo glorioso, enquanto ele está
estava em tormento. Eu não quero nem tive tempo de procurar, nem quero mencionar o que definiria tormento na linguagem portuguesa, no nosso dicionário da língua portuguesa, mas eu quero imaginar que eu já sentia um tempo de tormento, alguns momentos de angústia. Eu já me vi atormentado por Satanás, eu já me vi de alguma forma, digamos assim, influenciados por Satanás. Eu já me vi desesperado em algumas situações, eu já me vi angustiado na perda de um ente querido, e eu comecei a pensar neste tormento de forma eterna. Eu comecei a me imaginar, meu Deus, quanto tu tens sido bondoso, quanto tu tens sido maravilhoso, porque tu me fizeste a entender que a escolha que eu deveria tomar era de te reconhecer como Deus, como Senhor, porque tu não tens prazer na morte do ímpio, mas que eles possam se converter e viverem a eternidade ao teu lado. Jesus, obrigado, porque tu me instruísse a entender que a escolha perfeita, correta, está em entregar a vida a Jesus Cristo e reconhecer que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que absolutamente nada pode estar em segundo lugar, pode estar em primeiro lugar ou melhor, a não ser a pessoa bendita de Jesus Cristo. E diz aquele homem que está em tormento: ô pai Abraão, pede para que Lázaro possa molhar a ponta do seu dedo e tocar na minha língua. Sabe o que eu penso? Eu imagino que aquele lugar que estava lá, o nosso irmão Lázaro, aquele mendigo, aquele homem simples, mas que fez uma escolha enquanto vivia privilegiada, era um lugar que tinha sombra e água fresca. Diga assim: o que Deus tem preparado para nós é um lugar especial e terá para nós o melhor de Deus. Amém, irmãos? Alguém poderia dizer: olha a ponta do dedo, se não tivesse água, se não tivesse algo glorioso, cristalino, ninguém poderia mencionar isso. Mas se o texto me faz a entender que ele dizia para ele: pede para que ele molhe pelo menos a ponta. Eu quero uma gota desta água que está arrojando e trazendo alegria para ele. Eu preciso desta gota. E Abraão dizia para aquele homem: olha, ninguém que está aqui pode descer para aí. Ninguém que está aqui aí pode descer, subir para aqui. Entre nós está posto um grande abismo. Devagarzinho, deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. A oportunidade enquanto vida. Escuta só, por favor, leve a sério esta verdade nesta noite. Não se atrapalhe porque eu pedi para você pela minha meta. Mas Deus, deixa eu dizer uma coisa para você em nome de Jesus: não se embarace. Você não pode dimensionar o que será tormento eterno. A tua mente não proporcionará, porque ainda que nós tenhamos a mente de Cristo, Deus é tão glorioso que Ele não nos proporciona ter medo de servir ao inferno. Ele quer que nós amemos a Ele, o adoremos em espírito e em verdade, em qualquer circunstância de nossas vidas. Deus tem de fato melhor para mim e para a tua vida. A oportunidade que algumas seitas, que isso não vem de Deus, eu não quero nem me preocupar se alguém está me ouvindo da direita, da esquerda, da frente, de trás. Todo aquele que prega o contrário desta palavra, ele há de dar conta diante de Deus. Aqueles que dizem que há vida após a morte, os que dizem que vão ter momentos de purificação do purgatório, todos esses herdarão também o inferno. E é Deus que afirma, porque foram falsos mestres, falsos profetas, e eu me dar conta diante de Deus. O meu compromisso é com o Senhor Jesus Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você: você tem esta oportunidade enquanto você tem vida. Olha para alguém do teu lado de oportunidade enquanto tem vida. Epa, teve alguém que talvez tenha pensado: mas eu tenho 30, tenho 40, tenho 50 anos, ainda posso viver mais 50. Deixa eu dizer uma coisa: o amanhã pertence a Deus, não pertence a você. Sabe qual é a maior tristeza? Eu imagino que o Espírito de Deus é quando Ele pega uma palavra como essa, mostra para você que você tem um tempo determinado por Deus, que existe de fato os céus e o inferno, existem recompensas gloriosas para aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, e existem recompensas, digamos assim, terrorosas e temerosas para aqueles que rejeitaram a Cristo. E assim faz um convite: tem que entregar a sua vida a Jesus. E você: hoje
Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. O Espírito de Deus é que te convence do teu pecado, do juízo e da justiça. Mas deixa eu dizer uma outra coisa. Se tem alguém que vai engessar os teus braços, não fazer que você saia do seu lugar, esse não é Jesus Cristo, porque Ele te convida nesta noite para você entender que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele quer o melhor para a tua vida, e que tudo aquilo que possa te favorecer, o contrário, isso não provém dele, porque o que Ele tem é melhor para ti, o melhor para mim, o melhor para nós. Eu quero sair daqui deste lugar com a consciência tranquila que o Evangelho de Jesus foi pregado, que o Senhor me ensinou, mais uma vez me relembrou nesta noite, que existem dois destinos para a alma do homem. Que alguém porventura de forma mentirosa, da parte do cão, ensina outra coisa. Eu quero lembrar para você que existe céu e existe inferno, existe gozo eterno, existe tormento eterno. Eu quero lembrar o tema dessa mensagem. Repita comigo, diga assim: duas escolhas, dois destinos, duas recompensas. Qual é a tua escolha? Qual é a sua escolha? O que é que você quer da vida? Hein? Alguém quer dizer? Hein? Em a igreja pode ser? Quem é? Qual é a tua escolha? Jesus? Se você escolheu Jesus, a resposta é correta. Você está certo. Agora, sabe qual é o teu destino? Eu vou dizer para você: vida eterna, é céus. E qual é a tua recompensa? Gozo eterno, refrigério, lágrimas enxugadas. Eu não vou citar o outro lado, mas se você escolheu a Jesus, levante a sua mão e diga: eu te escolho nesta noite. Mais uma vez mais forte: eu te escolho nesta noite.